E aí é que vem o conflito de gerações. As gerações mais antigas, Baby Boomer, X, sabe? Elas não têm coragem de imediato dizer assim: eu não quero ficar aqui. Não é mimimi, gente. Eles que estão certos. Essa geração Z, eu digo que ela veio limpar a alma dos Baby Boomers. E uma verdade que ninguém gosta de ouvir no trabalho. Você tem que trabalhar. Olá, estamos no ar com mais um Biodiversa e hoje a pergunta é direta. Dá para diferentes gerações conviverem bem no mercado de trabalho? A gente já começa te fazendo um convite rápido. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E segue a gente também no Instagram, @Biodiversa Podcast, e lá você acompanha os bastidores e as novidades. E falando em mudanças, o trabalho mudou. E muito, né, Nélia? Mas será que as empresas acompanharam esse novo cenário? Isso a gente vai já descobrir. Para essa conversa de hoje, a gente recebe a psicóloga e estrategista em desenvolvimento humano, Graciete Correia. Graciete, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. A gente está vendo aí no mercado de trabalho muitas gerações convivendo, né? Você tem geração Z, geração X, baby boomer. Essa relação, esse relacionamento é de conflito ou de aprendizado? Eu diria que se a empresa for inteligente, é de aprendizado, tá? Agora, se a empresa não quiser investir nessas relações, é conflito. Porque são gerações que são muito diferentes, mas todas buscando a mesma coisa, viver bem. Só que cada uma geração traz características muito fortes, né. Então você vê gerações, baby boomer, eu sempre junto baby boomer com a X, porque são da mesma geração, que é aquele povo que eu me enquadro, que são mais leais à empresa, que são mais acostumadas a cumprir e, com o que é determinado, têm uma visão mais processual, tá. Não se Na época, assim, não se preocupavam muito com o sentimento do trabalhador, né. Exatamente, você falou num ponto muito importante, que hoje essa geração, né, a gente tem essa preocupação com o bem-estar, né, já foi criada até diretorias da felicidade, para fazer esse estudo dentro de uma organização. E dentro disso você avalia, assim, quando essas gerações, elas têm, assim, uma melhor adaptabilidade dentro dessas mudanças? Olha, Poliana, eu diria assim, vai depender muito de como a empresa está organizada. Como você mesmo falou, tem empresas que já investiram até em diretoria da felicidade. Mas o que que é isso, diretoria da felicidade? O que que é felicidade no trabalho? É você conseguir fazer o que a empresa precisa de você de uma forma tranquila, bem, com uma produtividade, que atenda aos objetivos da empresa. E a empresa também não é filantrópica, né, ela Uhum. tem que ter resultado. Então ela precisa criar um ambiente para que as pessoas consigam dar o seu melhor, sem sofrimento. É por isso que existe, essa diretoria da felicidade, nada mais é do que o que que eu preciso fazer para te dar condições, as melhores condições ambientais e psicológicas para que você me dê o que você tem de melhor. Então eu diria assim, não tem uma geração que é melhor do que a outra, cada uma traz a sua característica mais peculiar que dá para dar o seu melhor. E quando elas sabem trabalhar juntas, aí sim, a potencialidade da auto performance vai lá para cima. Pois é, você falou numa coisa assim interessante, logo na primeira resposta. Se a empresa for inteligente, essa relação não vai ser de conflito, vai ser de aprendizado. O que faz uma empresa inteligente? O que torna ela inteligente? Me cita um caso concreto que você disse: olha, Nélia, Poliana, eu vivenciei isso e vi que o baby boomer estava ali com a geração Z, os dois trabalhando legais, numa felicidade e entregando resultado também, que isso Uhum. é importante. Eu acho que o X da questão é a empresa investir em autoconhecimento, porque se ela entender o perfil de cada pessoa daquela equipe,
tá? E trabalhar com os pontos fortes de cada um, você consegue uma maior performance, tá? Então, empresa inteligente desenvolva ferramentas para entender o funcionamento de cada equipe. Por exemplo, equipe comercial. Você não vai colocar um baby boomer na área comercial que ele seja muito rígido, que não aceite essa movimentação que o mercado cobra, né? Mas a inteligência dele, a forma como ele fazia no passado a composição de preços é muito importante. Então ele não precisa estar na frente, não precisa estar no front, ele precisa estar no bastidor ajudando essa garotada que está aí com energia, com inteligência, que sabe trabalhar a inteligência artificial como ninguém e colocar o conhecimento mais pesado para funcionar, para rodar. Então, a empresa inteligente é que ela consegue formar equipes com perfis diferentes, com pontos fortes e talentos diferentes para trabalhar Potencializando cada talento. trabalhando. Eu Isso é acho que fácil. isso parte muito de gestão, né? É a gestão, é como a empresa vai gerir esses talentos e realmente existe-se uma cultura da empresa e ela precisa ser passada. Então, quando chega ali para uma entrevista, né, dê uma descrição do cargo e tudo mais, e a pessoa precisa compreender qual é o ambiente que ela está entrando e a empresa também precisa entender qual é o perfil que ela está tentando atrair. Porque senão realmente acaba tendo esses conflitos, né, de tentar comunicar, tentar reter um perfil que não se condiz com o perfil de gestão da empresa. E aí acaba tendo esses conflitos, a dispersão logo de imediato, você contrata e sai, porque tem essa gestão, esse gestão do conhecimento que também tem que ser feita dentro da empresa, que é um ponto super Mas, importante Poliana, hoje. você trouxe uma fala muito importante, cultura. É. Eu trabalho muito com cultura. Então, eu digo assim, se na hora que você está selecionando, você não deixar claro qual é a cultura, o que que não está escrito na parede, como funciona no dia a dia, não deixar claro para a relação, pode ser problema lá na frente. Então, por isso que as empresas elas precisam investir nessa modelagem dessa cultura e deixar claro, nós funcionamos assim. Que aí o candidato, independente da geração, antes dele ir para a entrevista, ele já faz a pesquisa. Aí, essa empresa tem valores que combinam com os meus valores? Perfeito, perfeito. Eu vi uma entrevista da Luísa Trajano que ela comentava exatamente isso, que a cultura da empresa, ela não está ali. Você chega na empresa, está missão, Bonitinho. visão, É. valores. A cultura, ela está na cabeça e no coração Algo daquelas pessoas. enraizado. É enraizado. Se a pessoa entrar e não sentir no ambiente, no clima, nas pessoas, porque empresas são as pessoas, não vai adiantar estar bonitinho ali na parede, né? E aí é que vem o conflito de gerações. As gerações mais antigas, baby boomer, X, sabe? Elas não têm coragem de imediato dizer assim, eu não quero ficar aqui. E a geração Z diz assim, não quero ficar aqui. Ainda É. diz o motivo. É. Por isso, por isso, por isso e por isso. Eles verdade. valorizam a saúde emocional. E a geração mais antiga, X e Boomer, a milênio trabalha muito com propósito, ainda acredita que as coisas vão mudar. Mas a X e a Y, elas aceitam apenas. Ah, eu escolhi estar aqui, eu aceitei, então eu vou aceitar. Mas a geração Z não aceita. Talvez seja o grande legado da geração Z é trazer a questão da saúde emocional, da saúde mental e dizer não, né? Eu não me enquadro aqui. E exatamente isso. E aí tem algumas pessoas dessa nova geração que não fazem o dever de casa, que não, antes de ir para a entrevista, não pesquisam a empresa. Aí apostam no que está escrito no site, né? E também não vão muito atrás do salário, né? Mas não pensa na responsabilidade que aquele cargo exige. Então, a carga horária, quais são as demandas que vão ter e acabam se frustrando, porque também hoje existe muita a propagação, assim como tem a diretoria da felicidade, o negócio da saúde e bem-estar. Hoje há uma priorização também da divulgação tanto nas redes sociais, na internet, desse trabalhar menos e viver melhor. Você ter o seu bem mais precioso é o seu tempo.
é a sua qualidade de vida. E às vezes isso acaba se confundindo com a responsabilidade que você tem no ambiente de trabalho. E aí as gerações acabam tendo, não, mas eu não sabia que eu tinha que trabalhar tudo isso, essa hora estão me mandando mensagem, já passou o meu horário de trabalho, eu não vou, já desligou e tudo mais, e a gente, Eu quero eu home. quero home, eu quero estar na minha E casa. confunde o home, né? É, e Porque o confunde. home, que acha que ele está em casa, ele não precisa trabalhar. Eu até vejo uma figurinha que passa assim, a pessoa está no México, aí o chefe pega e fala assim, eu preciso de você aqui no trabalho. Aí, Dios mío! E a pessoa está no home office em outro país, enfim. É a geração anti-CLT, né? É. Ainda tem uma coisa interessante, eles estão recusando alguns cargos de chefia e de gestão. Claro, É, porque não sei se vocês têm a mesma percepção, mas agora tudo é culpa do líder. É, Mas por incrível que pareça, o último relatório da Gallup, que saiu agora segunda-feira, afirma que 70% dos problemas poderiam ser evitados se o líder tivesse um bom preparo. Se ele fosse mais preparado para trabalhar com essas multigerações. Não que seja só culpa dele, mas ele, como maestro daquela orquestra, ele precisa saber a competência, os pontos fortes, os pontos a desenvolver de cada um e trabalhar isso harmonicamente. Por isso que ele é culpado de tudo. Mas, na verdade, quem é culpada é a alta liderança, que não enxerga a incompetência, né, da liderança em trabalhar com essa equipe multigeracional. Então, aí eu acho que tem que focar mais. Aí quando eu trago a questão da cultura, é por isso, porque se você modela a cultura, deixa clara a cultura e cascateia essa cultura de como se trabalhar corretamente, com processos bem definidos, com perfis de cargos bem definidos, perfis comportamentais bem definidos, isso flui. existe até uma palavra escopo, né? Que agora tem o o escopo do cargo, as Isso. habilidades, soft skills. Porque a gente não tem coisa melhor do que você pegar. Vocês assistiram aquele filme Estagiário? Sim, Senhor sim, estagiário. senhor estagiário. Aquilo ali é o melhor exemplo de É. que as gerações podem trabalhar juntas. Sim. E aprender uma com a outra. Aprender uma com a outra, mas eles não vão fazer isso sozinhos. Tem que ter alguém aqui da empresa direcionando isso, porque senão aprendem, na marra, mas aprendem. Mas é muito Aí doloroso, acaba sendo um processo desgastante. desgastante, Aí, um ou outro desiste. aí quando chega no momento mesmo, não, já desisti, eu não tenho como continuar porque já está desgastado o processo. Eu já desgastei contigo e tu Já comigo. não tem Aí não mais. tem quem faça aqui mais. Porque tem um outro conceito que é muito mal interpretado no mercado corporativo, que é a alta performance. Alta performance, a grande maioria diz, não, é aquela empresa que está ali, que batalha, que bate as metas, que é o resultado pelo resultado. Mas isso não é alta performance. Isso é uma performance pontual de um atingimento de metas. Alta performance é quando você tem o equilíbrio de várias dimensões, como a própria Gallup fala. Você tem a dimensão trabalho, as pessoas precisam gostar do que fazem, gostar do ambiente que estão trabalhando, precisam ter uma vida pessoal saudável, né? Uma família, seja que tipo de família for mais estruturada. Você precisa cuidar da sua saúde física, você precisa ter energia para entregar o que você tem que entregar e tem que ter os processos, gente, muito bem definidos, claros, e ele precisa ser ensinado a entregar correto. Às vezes a gente só delarga, né? Delarga, faz isso sem explicar o que, como ele vai me entregar e depois eu quero cobrar. E aí aquele ditado que a gente ouvia, a minha geração ouviu muito, manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou. Acabou, já não A tem como. liderança jamais vai colocar para o seu time isso, porque ela precisa inspirar, né, ela precisa ter um componente de inspiração. E aí, Nélia, nesse conflito de muita cobrança organizacional, esse mesmo gestor da nossa geração vai para o outro lado. Assim, eu não posso mais cobrar. E aí
deixa solto. deixa solto. Aí Aí vai realmente pro extremo. 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 Ou é 8 ou É 80. verdade. Aí não tem como, porque a gente não foi trabalhado também, como você falou, não foi treinado para fazer essa condução dessa orquestra. Tipo, essa daqui cansou, a corda do violino arrebentou, eu não vou mais exigir que troque. Tipo assim, é como se ele. Não, ele sabe da responsabilidade dele, eu também não vou mais puxar, até porque nós vivemos muito as crises dos Qualquer coisa que eu burnout. fale já É, causa burnout, exaustão, eu estou estressada, aí vai de licenças e licenças e licenças, e aí dá esse outro desgaste, né, nesse momento, porque é isso que você falou. Tem umas confusões sobre os de conceitos. conceitos. Se eu sempre falo assim, qualquer empresa que eu vou, eu foco na cultura. Eu preciso entender aquela cultura, porque, não, a cultura é assim, assado, cozida. Às vezes, o que eu ouço da alta direção, o que eu ouço do próprio RH é uma coisa, mas quando eu vou conversar com a base, é outra. É outra. O que tá fazendo a empresa rodar é outra cultura, não é que está escrito na parede ou que a alta liderança deseja. Ela tem que fazer, a gente faz todo um trabalho para chegar na cultura desejada, mas não é, normalmente é um conflito aí, uma dicotomia de E de o líder percepção. também, o líder também Fica no meio. é assim, ele está no meio ali. Eu queria te perguntar o seguinte: quais são as ferramentas hoje que esse líder tem para ele ter um equilíbrio? Porque ele não pode ser mais um líder autoritário, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não pode ser o líder ausente, Né. né? O líder ausente, cada um faz o que quer aqui. Você precisa ter um equilíbrio, né? Que ferramentas hoje esse líder tem? Ferramentas que eu falo de todos os sentidos, tá? Aham. As comportamentais, as de gestão, para ele conseguir ser um bom líder. É. Eu volto para o papel da autoliderança e do RH estratégico, tá. Eles precisam definir o modelo da cultura e qual é o modelo de líder que eles querem para atuar, e preparar esse líder. Não dizer assim: "Olha, eu te contratei, era um bom técnico, você passou a ser líder", e deixar o cara se virar lá. Não pode fazer isso. Ele precisa ser treinado, modelado para aquele modelo de cultura. E e o RH, ele precisa fomentar, levar essas ferramentas para esse líder, para ele aprender a se comunicar, a dar feedback. Você já viu qual é o maior pesadelo de um líder? É dar É dar feedback. feedback. É, É dar o feedback. Porque ele tem medo ele não sabe dar o feedback, ele acha que se ele for mais incisivo, a pessoa aí já é assédio moral. Aí se ele é muito leve, a pessoa não vai entender, acha que aquela chamada de atenção na verdade é um elogio. Então o feedback, a comunicação no processo da liderança é fundamental. Fundamental. Saber, organizar as rotinas, saber fazer, eh, o processo de rotina bem estruturado, porque o colaborador ele precisa saber que ele precisa entregar. E ele precisa saber como ele vai entregar. Porque se o líder, se ele não é bem treinado para isso, sabe quem vai ditar as regras? São as reuniões do refeitório, as reuniões, os colegas das escadas e corredores. Isso que grita mais alto se o líder não tiver com a clareza as ferramentas de gestão. Ele precisa saber delegar, ele precisa se comunicar, ele precisa cobrar e precisa dar o feedback. E às vezes a gente não entende, a gente vai para uma empresa nova, às vezes fica 2, 3 dias fazendo ambientação. Você, nossa, aí guia disso, guia daquilo, manual para isso, manual para aquilo. É isso. Você tem que entender como a empresa funciona, como são os processos, os fluxos ali dentro, porque senão você não vai conseguir e principalmente responder. perguntar. Tu já recebeu um guia, um manual, você já foi feita a apresentação cultural daquilo ali, de como funcionam os processos. Mas cada pessoa tem uma maneira de entender, de compreender. Então, você às vezes pensou que foi claro, mas a pessoa compreendeu de outra forma. E ela precisa também te dizer que ela não entendeu, Sim, ou te falar, é isso daqui? Porque também tem esse problema. A Sim. pessoa diz, tá, ok. Entendi. Aí virou, tá sabotou, nada ok. ok. Sabe que é uma boa estratégia que eu faço quando eu estou trabalhando cultura numa empresa? Quando eu defino os valores, deixar bem claro, escrito, escrito. E quando o colaborador entra, você precisa fazer com que ele leia e entenda.
o que ele pode fazer em relação àquele valor e o que ele não pode fazer em relação daquele valor. Por exemplo, o que que é ética? Aí a empresa define o que que é ética e você traz os comportamentos, porque senão, se você só falar: entre os meus valores está a ética. O que que é ética para minha empresa, é ética para outra empresa. Sim. Então a gente precisa deixar claro qual é o comportamento que traduz aquele valor e que eu vou cobrar enquanto empresa no dia a dia. Até porque o valor, a ética, ela vem da nossa construção enquanto cidadão, né? Então depende do meio que eu convivi, dos ambientes, de outros trabalhos que eu tive, então eu vou atender de uma forma, mas para aquela empresa, ética é outra. E se não deixar claro, ele vai entender da forma que aprendeu, né? Então eu dei o exemplo de ética, mas conforme os valores da organização daquela empresa, você precisa deixar claro o conceito e qual é o comportamento que fortalece ou que afasta. E na avaliação de desempenho, você precisa cobrar esses valores. É. Não só o técnico, porque normalmente às vezes você cobra o técnico. Entregou ou não entregou? Entregou o resultado ou não entregou o resultado? Ficou próximo ou ficou ali? Mas e o que ele precisou, e o comportamento, o que que ele entregou? Às vezes o colaborador, o gestor, entregou todas as metas, mas deixou um rastro de sangue, que eu falo assim, deixou um rastro de dor. Quanto que custou De para chegar ali? adoecimento, de adoecimento, custou? né? Quanto foi caro, realmente custou caro para chegar ali. E foi em cima disso que surgiu toda essa atualização da NRI. Que a gente vai já falar. Vamos falar sobre retenção de talentos. É um dos maiores desafios, porque acho que todo mundo, né, já viveu um momento na empresa que a pessoa se pergunta: e agora, para onde eu vou crescer? Que lugar eu vou ocupar mais nessa empresa? Porque estou tão desmotivada, a motivação hoje é tudo para você. Você tem que ter olha, eu quero levantar, é um motivo para você levantar todos os dias. Como você retém talentos? É por um cargo, um plano de cargos e salários? Como é esse desafio de reter talentos hoje no Eu sou mundo suspeita corporativo? para falar, Nélia, porque uma outra vertente que eu trabalho muito nas empresas é a estruturação de plano de cargos e carreiras, tá? Porque não é só subir, crescer na horizontal. Você pode crescer na empresa horizontalmente, inclusive hoje, com a explosão da área de tecnologia, é o que mais se vê. Eles não querem ser líderes, eles não querem crescer na carreira verticalmente, eles não querem mais responsabilidades, né? Eles querem saber que a empresa está olhando para eles, que eles têm ainda uma carreira, têm uma longevidade naquela empresa, mas eles querem ganhar bem, eles querem se sentir úteis, né? E um plano de cargos e salários e carreira, não é só o plano de cargos e salários, é o plano de Carreira. e carreira. Você precisa deixar claro isso. Inclusive lá no onboard, lá na entrada, onde você está falando para ele quais são as regras, os direitos, os deveres, os valores, como funciona a cultura, você precisa deixar claro para ele isso. Aqui você consegue ter evoluções na tua carreira, assim, a longo prazo, né? E fomentar isso, revisar isso e ficar atento ao mercado. Porque se você não identificar que aquele colaborador que só está crescendo horizontalmente, que ele tem um desejo de crescer verticalmente e desenvolver e fazer uma mentoria de carreira para ele crescer, ele provavelmente já está aqui, mas está olhando o mercado. Então você Na precisa. primeira oportunidade que tiver e alguém oferecer o diferencial que ele está procurando mesmo, Então você tem que olhar a estrutura interna e para o desejo. Eu digo que a árvore dos desejos do colaborador, se todo o RH pudesse, quando o colaborador entra, identificar qual é o sonho dessa pessoa, a coisa foi. E é lógico, a empresa tem que investir nessas coisas, porque às vezes acham que é abraçar a árvore. Não é romantizar a gestão de pessoas, mas é você saber o que faz diferença para aquele ser humano. sim, até o que motiva ele estar ali, né? Porque quero dar o bem-estar para minha família, eu quero conquistar uma casa, eu quero ter isso, eu quero ter uma ascensão. E se não tiver essas expectativas atendidas, realmente a realidade vai ser outra, né? Daqui a pouco tu vai perder esse profissional. E falando sobre isso,
e você tocou muito bem sobre esse emocional, e aí a gente vai entrar agora na saúde mental, né? A gente veio fazendo todo um histórico aí dessa evolução, e hoje a gente chegou no ponto essencial que você falou ainda há pouco, e que isso muda, né? O que mudou isso dentro das empresas da saúde mental da NRU? Eu volto à história da empresa inteligente. A empresa inteligente, se ela realmente for inteligente, ela vai pegar a NR01 como uma grande oportunidade de organizar a empresa e ter esse olhar, não romantizar, mas ter esse olhar porque está acontecendo na própria empresa. Então, quando se fala assim, o Ministério do Trabalho, de Emprego e Trabalho, ele não trouxe tanto rigor, mas os estudiosos estão olhando isso como uma grande oportunidade de você fazer o mapeamento, e o mapeamento de uma empresa é totalmente diferente do mapeamento de outra empresa. Pois é, elas estão preparadas para isso? Porque eu Algumas. fico pensando, vai valer para todo mundo. mundo. É. Toda uma mundo. padaria da esquina para uma grande mineradora, é isso, né? Isso. Mas eu acho que Elas vão reagir. eu acho que é interessante, cada vez que falar da NR01, entender por que que ela existiu, né? Existiu uma decisão tripartite, tinha um estudo que com representante do governo, representante das empresas e representante do trabalhador, estudando os afastamentos de trabalho dos últimos anos, que foi potencializado na pandemia. Pra vocês terem uma ideia, 8% dos trabalhos trazendo isso, vamos falar primeiro a nível mundial, tá? A nível mundial, se gastou a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OMS, eles soltaram um relatório em 2022 que foi bombástico no mundo organizacional. Eles declararam que a quantidade de afastamentos no trabalho custou para os cofres do governo mais de US$ 1 trilhão em produtividade, afastamento mesmo. Tá? Quando a gente traz isso para o Brasil, são 400 bilhões, mais ou menos, nos últimos anos. E o que é mais importante? Desses afastamentos, o primeiro lugar são os afastamentos por dores musculares, principalmente ombro, tá? E somente ombro. Engraçado. Ganha o primeiro lugar de afastamento, mas o segundo lugar e o terceiro lugar são as doenças psicossomáticas, que eu digo, né? Se nós somarmos todos, 80, quase 9% dos afastamentos estão destinados aos transtornos de estresse. Ou tem uma eu acho que é o a CID-F, se eu não me engano, é o 43 ou 41, que são outros transtornos vinculados ao estresse, ou seja, um monte de outras coisas que estão aí. Ele ocupa um percentual de 4% dos afastamentos, todos os afastamentos. Tem uma CID que é de falta de dificuldade de adaptabilidade à situação do trabalho. Também é a que ganha, de ansiedade, né? Que ganha Mas pode interromper. Esse trabalhador que está nesse processo de adoecimento, ele não vai simplesmente da noite para o dia apagar ali e cair. E vai lá para a área Não. da saúde. Ele vem dando sinais, né? E não tem como o RH, a liderança, perceber quais são esses sinais que as pessoas vão emitindo antes de você chegar no ápice de você desmaiar ali, dar um apagão. A liderança tem esse papel, quando a liderança é próxima, ele tem esse papel. Mas também é bom frisar que a NR01 ela também traz essa preocupação de generalização, tá? Porque a gente fala que essa nova geração está doente. Sim. Então, muitas vezes é atribuído para o ambiente de trabalho uma coisa que não é do ambiente de trabalho. Eu já ia te dizer, eu ia falar justamente isso, Nélia, porque isso parte era muito da triagem. E lá atrás, vamos supor, logo quando ela não tem que fazer atestado médico, então ali Já naquele tinha uma momento já coisa tem que fazer. E outra que coisa, precisava ser trabalhada. ser trabalhada.
E outra coisa, você pode estar sentindo, mas você só tem aquele emprego, você tem uma família inteira para sustentar, e aí acaba escondendo e aí por não ter muitas vezes esse acompanhamento da empresa, porque a gente está falando de vários tamanhos e de vários tipos de empreendimentos, né? Pode não ter esse olhar, mas agora tem que Chega fazer, já no ápice já chega no dessa. ápice. E uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado com a NR1, que eu vi que é um boom, que as pessoas estão transformando isso num negócio, tem que ter muito cuidado, porque a NR1 ela vem para estudar o ambiente de trabalho, não é o indivíduo sozinho. Ela traz as regras, ela sugere você incluir, quando você fala, inclusive está dentro do grupo de ergonomia ao psicossocial. Então você precisa estudar o ambiente. Será que aquele ambiente que está fazendo você adoecer é esse o estudo? Mas quem é que responde o mapeamento? São as pessoas. Mas elas vão responder de acordo com aquele ambiente. E o plano de ação que as pessoas precisam tratar é para tratar, assim como você dá o EPI para o colaborador, você tem que tratar e diminuir aquelas causas de adoecimento. Então, eu até recomendo que você tenha muito cuidado com quem você contrata para fazer esse tipo de trabalho, porque você pode romantizar e achar, não tratar o ambiente, tratar só as pessoas, e Exato. aí você não trata a causa, É. né? Você tem que ter muito cuidado. Vai Mas sair um funcionário, vai entrar um novo e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Agora, e explicar também o que é essa triagem que está sendo feita, porque Isso. senão, se o colaborador também não entender, ele vai ficar com receio. Porque ele pode ter, por exemplo, um problema cardíaco e não colocar ali, e aí um dia ele esqueceu de tomar o remédio dele. Exatamente. Então, eu acho assim, voltando para a pergunta, muda tudo, né, com a NR01. Muda tudo porque quando você tem esse olhar para o ambiente, você também está cuidando das pessoas. E é uma grande oportunidade para o dono da empresa melhorar a performance. Porque se o ambiente está ruim, o colaborador está ali, ele está adoecendo, ele não está entregando tudo que ele tem para entregar, entendeu? Sim. Então, Bom, vamos tomar um cafezinho aqui, um tempo rapidinho para a gente chamar aí nossos patrocinadores e apoiadores. São as empresas que ajudam a gente a fazer o Guia Diversa. Vamos ver? Bom, estamos de volta. Vamos falar um pouco de engajamento. O que os estudos hoje mostram sobre o trabalhador que está ali, que veste a camisa da empresa, que quer colaborar, que a empresa pode sentir nele um ponto de apoio realmente? é, eu queria só trazer um estudo do Instituto Gallup, que ele faz um estudo mundial, tá? Ele afirma, e o último relatório validou isso, somente 23% dos colaboradores são engajados, aqueles que você realmente pode confiar que está ali vestindo a camisa, que ele ama a empresa e ama o que faz. Tem uma quantidade de pessoas que estão na empresa, até entregam As as tarefas. tarefas, as demandas, mas por qualquer coisinha estão desanimados. Por É qualquer um índice coisinha. muito alto de pessoas insatisfeitas. Muito, muito, muito alto, muito alto. E aí é conflito de gerações. A NR1, ela traz uma lista de 13 fatores que ela sugere não, ela manda mesmo a empresa a ficar de olho, que é a falta de autonomia que as pessoas querem, a geração Z, ela quer autonomia, ela quer autonomia. O mau gerenciamento, os conflitos dentro de uma equipe, a carga horária excessiva. Sobrecarga, né? Sobrecarga, isso desanima, isso desengaja. Você tem a falta de atribuições e de responsabilidades, creia. As pessoas se desmotivam porque elas não estão com a mesma atividade, você não está com as mesmas atividades que a Poliana tem. Então isso também causa desengajamento, essas comparações. E isso a empresa ela precisa cuidar. Então uma boa política de gestão de pessoas, uma política justa, ela
ela aumenta o grau de engajamento. Você acredita que a NR1 vai Ajuda. conseguir mexer nessa pesquisa, aumentando esse índice de engajamento? Esse é o desejo, é uma esse é o desejo, esse é o Parte de um desejo. processo, É né? um processo. Porque o que a gente vê muito é o seguinte, são as empresas fazendo pesquisa de clima, né? As empresas fazem, aí atingem lá os 70% de positividade, mas quando você vai olhar os indicadores, absenteísmo está elevadíssimo, turnover está elevadíssimo, atestados médicos, sexta e segunda-feira, o pessoal falta muito. Então, existe uma incompatibilidade de leitura do ambiente e da pesquisa de clima que ele foi obrigado a responder. Sim. Agora vamos Bora. já encerrando. Vamos para a parte principal aqui que a gente adora, né, Lélia? Que é Adora. aquele ping-pong. A Poli começa. A gente vai te jogar algo aí, você tem que devolver pra Jesus, gente, vamos tá lá. bom? The Flash. Meu sonho é chegar no trabalho e E encontrar todo mundo feliz, entregando seus resultados e trabalhando de uma forma justa. O maior erro hoje das empresas é É a alta liderança, é acusar os gestores, a liderança média, de responsabilidade pelo resultado, quando ela mesma não prepara essa liderança. e o que definitivamente não é um mimimi da geração Z. Cuidado do bem-estar e da saúde, da alta saúde, autocuidado dele, entendeu? Não é mimimi, gente. Eles que estão certos. Essa geração Z, eu digo que ela veio limpar a alma dos baby boomers, que não falavam do veio seu... inspirar, Veio né? inspirar. Trazer reflexões. Eu Gente, não tive seria... várias reflexões com essa geração Z. Eles não estão totalmente errados, eles estão certos em cuidar do bem-estar deles. Eles exageram um pouquinho. Cláudia, o que todo CEO deve saber sobre RH? Um CEO, ele deve transpirar o RH. O presidente da CIMED, ele, toda vez que ele vai no programa lá do Luciano Huck, ele fala, e tem vários no YouTube, tem vários depoimentos dele que diz assim: eu não vivo sem o RH. Não é o RH tradicional que está cuidando dos processos, mas é aquele RH que leva para outra direção o que está realmente acontecendo na base. Ele fazer essa conexão, tá? Não é brigar por uma cadeira na reunião de diretoria, é realmente levar o que interessa, o que vai fazer diferença no resultado da empresa. Porque se as pessoas estão felizes, elas entregam para a gente, né? Elas entregam. O que não dá é para fazer de conta que está tudo bem quando não está. E uma verdade que ninguém gosta de ouvir no trabalho. Você tem que trabalhar. Olha, e com essa a gente encerra a nossa A gente entrevista. encerra mesmo. Graciete Correia, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí na implantação, que é um grande desafio da NR1 para todas as empresas, que as pessoas consigam equilibrar realmente, trabalhar, como você disse, o que a pessoa tem que fazer? Trabalhar, entregar e ter um nível assim satisfatório, mediano de bem-estar no trabalho. Exatamente, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Só para complementar rapidinho, eu assisti uma reportagem do Diogo Corona, que é o novo CEO da Total Pass, né, das academias, né, das academias, e ele falou sobre isso, né, o olhar dele é sempre no bem-estar de quem circula lá. Nem sempre as pessoas vão para a academia para fazer academia, vão para se relacionar, ou seja, relacionamento está em alta. A gente precisa promover isso. E por que o trabalho não pode ser saudável, leve, gostoso e efetivo? Obrigada, viu? Obrigada.